Amém? Glória a Deus. Hoje eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. O tema da mensagem dessa noite é: não importa como começa, mas sim como termina. Esse tema é bonito, é maravilhoso, mas não veio da minha mente. Está lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que diz exatamente isso. Não importa como começa, mas sim como termina. E vamos ler em Romanos aquilo que Deus tem para nós essa noite. Já peço que você possa abrir o seu coração, sua mente, que o Espírito Santo tenha liberdade e possa tocar e transformar o seu ser nessa noite através da palavra de Deus. Assim lemos lá no versículo 17: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, ou algumas versões vão dizer a palavra, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então aqui já faço um parênteses com vocês. A sua fé, que não é sua, nós vamos entender que é um presente de Deus, ela precisa continuar sendo reabastecida. E é através da palavra de Deus. Se você não fizer isso, obrigado, Denis, Deus abençoe. Se você não fizer isso, você vai se render a quem você é, a sua carne, os seus desejos, os seus prazeres. Então, vamos ler de novo, então. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Feche seus olhos. Espírito Santo, nessa noite tenhas liberdade, Pai. Nesse culto fé, que o Senhor venha transbordar em nós, Pai, o dom que provém de Ti, o dom da fé, esse presente possa encher os nossos corações, que possamos sair daqui, Pai amado, transformados pela Tua palavra e cheios de fé, Pai. Que possamos ser completamente diferentes desse povo, Pai. Que assim como o Senhor mesmo disse, o tempo todo estendeu as mãos, mas foi desobediente e rebelde, Pai. Que nós possamos ser, Pai, esse povo que recebe de Ti, Pai, que entra na Tua presença, hoje e sempre, Pai, hoje e sempre. Fale conosco, Pai, nessa noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito importante falarmos sobre isso essa noite. E a mensagem, a palavra de Deus, acho que hoje não precisaria nem de muita explicação, mas é isso, não importa como começa, mas sim como termina. Aqui na explanação do apóstolo Paulo, você já tem algo bem interessante. Olha só, um povo que foi escolhido. Imagina, Deus chegou lá em Abraão e falou: ó, sai da tua terra, bora lá que eu vou fazer uma nação através de você, descendentes que não têm fim, incontáveis como as estrelas, como a areia do mar. Surge uma nação desse homem chamada Israel. Israel. Uma nação cujo Deus olha e fala assim: eu farei de vocês a menina dos meus olhos, onde todas as outras nações olharão e verão como referência, não para que vocês se engrandeçam, mas para que eu seja conhecido e eu seja glorificado por essas nações. O plano de Deus nunca foi somente que Israel fosse salvo, mas que através de Israel, os outros povos, as outras nações conhecessem o verdadeiro Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu.
Até hoje eles esperam o Messias. Até hoje eles esperam a conclusão de tudo aquilo que Deus tem para a vida deles. Não reconhecem Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, como o Senhor e Salvador. Aí para esse povo, que Deus trouxe todas as maravilhas, Ele chega e fala isso aqui, que assim, o tempo todo eu estava ali e estendi as mãos. Mas foram desobedientes e rebeldes. E nessa noite eu quero compartilhar isso com vocês, para que vocês não sejam conhecidos assim como o apóstolo Paulo fala do povo de Israel no final desse texto. Porque imagina só, quem você, conhecendo a história, preferiria ser? Judas Iscariotes ou o ladrão da cruz que foi com Jesus para o reino dos céus? Conhecendo a história, Judas Iscariotes, os estudiosos vão dizer que era um dos homens ali mais relevantes daqueles que Jesus escolheu. Estudado, tanto que ele foi separado para cuidar das finanças do povo de Jesus ali daquela época, dos que andavam com Jesus, dos seus discípulos. Não era só os 12, tinha muita gente que andava junto, ele organizava tudo, cuidava de todo o dinheiro, das finanças ali do ministério de Jesus. Começou bem demais, imagina só. Você acha que naquela época não tinha as conversas também? Porque o que é melhor? Como que é melhor começar bem? Eu não estou ali bem, você não sabe como vai ser o seu fim. Então os discípulos, e quais desses discípulos estavam nas sinagogas, foram escolhidos por Jesus dentro das sinagogas? Fala um para mim. Fala assim. Quem veio antes de Jesus para preparar o caminho? Era alguém que estava ali, conhecedor de toda a lei, dentro de uma sinagoga, um fariseu? Ou foi alguém que estava no deserto, que se vestia mal, que comia mel e gafanhotos? A gente tem que entender que assim, não importa como começa, mas sim como termina. Quer dizer, na sua vida você está aqui e você fala, nossa, minha vida foi desgraçada. Você não tem noção, pastor, de tudo que eu vivi, de tudo que aconteceu, de tudo que foi feito comigo, de tudo que eu já fiz. Não tem como Jesus olhar para mim e ter graça, misericórdia, não é sobre você. É sobre o sacrifício que Ele fez na cruz por você. Ou às vezes você está aqui e você fala, minha vida foi perfeita, pastor, eu sempre fiz o bem, sempre fiz tudo. Quantos daqui já não ouviram? Às vezes você até mesmo já falou, nossa, eu conheço tanta gente que não é cristã, que só falta aceitar Jesus, só falta aceitar Jesus. Eu mesmo fui acolhido na infância por uma mulher que acolheu eu e minha mãe em tempos difíceis, que ela era espírita. Maravilhosa, uma pessoa maravilhosa que fez o bem, mas não é sobre as nossas obras que vem a salvação daquilo que nós cremos na eternidade, é através da fé que nós temos em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. Então não importa como começa, mas sim como termina. Deus quer que você saiba essa noite que assim, quando terminar, quando lá, frente a frente com Ele, tudo se passar, ali é que vai realmente valer a pena. Que as suas obras não virem pó. Que Ele não olhe para você e não te conheça, mas que você seja reconhecido como filho de Deus. Como filho de Deus. Olha que interessante. 2 Crônicas, capítulo 33, se você quiser ler depois, interessantíssimo. Nós vamos ter ali a história de um rei, o rei Manassés. Então ele era filho do rei Ezequias, um rei muito conhecido, um rei que Deus aprovou, que fez maravilhas. Lembra da oração que ele fez até um tempo lá, pedindo mais 15 anos para o Senhor? Foi concedido. A palavra diz que ele agradou ao Senhor, ele fez o que Deus aprovava naquele tempo. Aí vem o filho dele, e se você ler em 2 Reis, você vai ver que está lá assim, ó, foi reprovado. Deus reprovou. Mas aí em 2 Crônicas 33 é mais detalhado, aí vai contando e fala assim, ó, ele fez o que Deus reprovava aos seus olhos.
Então tem muitas coisas horríveis que ele fez, muitas. Ele construiu altares a outros deuses, ele fez coisas assim, tipo, absurdas relacionadas a tudo aquilo que não era para ser feito. Ele, de tudo aquilo que o seu pai tinha feito, ele foi destruindo e reconstruindo altares a outros senhores. Ele fez com que o povo praticasse idolatria. Ele chegou a queimar seus filhos em sacrifício a outro Deus. Imagina só, olha isso, gente, olha isso, queimar o filho em sacrifício a outros deuses. Começou mal demais, mal demais. A palavra vai dizer que ele, assim, ó, fez com que Judá se perdesse, desencaminhou o povo, a ponto de fazerem o pior do pior das nações que o Senhor já havia constituído, e daquelas da qual, aonde eles estavam ali, não tinha feito nem perto. A palavra diz assim, ó, sabe, o povo que não me conhecia, não fez próximo daquilo que esse rei fez. A palavra diz isso. Aí o Senhor enviou contra eles exércitos. Sabe o dia mau? O dia mau. A crise. As dificuldades. E aí ele começou a entender que ele não conseguiria resolver da sua forma. Aí ele foi preso. Colocaram no nariz dele um gancho assim. E ele não tinha mais para quem recorrer. Não tinha mais o seu exército, não tinha mais o seu poder, não tinha mais os domínios, não tinha mais as suas forças. E ali a palavra vai dizer que ele se lembrou do Deus dos seus antepassados. E orou. E orou. Diz assim no versículo 13: quando ele orou, o Senhor, o seu Deus, o ouviu. Aí ele se humilhou diante de Deus. Humilhou-se diante do Senhor. E clamou a ele. Clamou. E Deus atendeu o seu pedido. E o trouxe novamente a Jerusalém e ao seu reino. E Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi. Ele também pôs os comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, para proteger o seu povo. Mas agora, ele tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros, as imagens que havia colocado de lá, os altares idólatras, tudo o que havia construído, que era contra o Senhor, ele retirou, jogou fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Aos nossos olhos, muitas pessoas hoje não têm mais salvação. Muitas pessoas hoje não têm mais o porquê querer mudar. Aos seus olhos, talvez você não seja digno de receber da graça de Deus. Por tudo aquilo que você viveu, você se sente sujo, você se sente suja, você se sente uma pessoa totalmente desprezível, totalmente desprezível. Mas não importa como começa, mas sim como termina. Não importa os estereótipos. Sabe o que é estereótipo? Sabe aquela casca assim que todo mundo olha e vê? Fala assim, não, para ser uma pessoa bonita tem que ter não sei quanto de altura, tem que ter tal cor de pele, tal cor de olho, assim que vai. Não. Cristão não tem estereótipo. Não tem estereótipo. Não tem a vestimenta certa, não tem o jeito de falar certo. Não tem, gente.
Você se surpreende. Que pode ter gente que hoje veste a casca e quando você olha, fala assim, cara, certeza, isso aí você vê que é crente, você vê que é tudo. Mas não é cristão, gente, não é. O exterior não diz nada. Não diz. É o interior. É o interior que precisa ser transformado. E se for assim como necessário foi com esse rei Manassés, Deus vai fazer com você. Pastor Léo já não trouxe aqui o testemunho da vida dele, falando sobre as finanças. Eu comecei a dizimar, e aí eu perdi emprego. É o que eu mais ouço no gabinete, gente. Quando eu comecei a vir para a igreja, pastor, minha vida ficou pior. Eu tento só trazer para as pessoas uma outra lente. Talvez sua vida já era assim, só como você não era ainda uma pessoa transformada por Deus, você não enxergava. Você precisa ser transformado em todas as áreas da sua vida. Eu já vi gente que depois que começou a vir para a igreja, perdeu tudo mesmo. Tinha empresas, tinha coisas assim incríveis. Você perdeu tudo. Aí você começa a conversar depois, tem mais intimidade, tem gente que depois você consegue. Aí você vê quando começou a empresa não foi de uma maneira correta, que não era da forma que agradava o Senhor. E a hora que entrega o coração a Deus, Deus vai tirando tudo que não é dele. O que Deus não te deu não vai ficar na sua mão. Fica tranquilo, se você está perdendo algo hoje, assim, não é o que Deus te deu, fica na paz. Você não é movido pelas coisas que você tem. A sua essência não é sobre as coisas que você pode conquistar. Não é, gente, não é. Nós vemos hoje muitas coisas relacionadas, o pastor Léo falou aqui, estereótipo de um pastor, todo pastor é ladrão, pega o dinheiro da igreja. Nem todos. Conheça a palavra diz que haverão os falsos profetas, haverão os falsos ensinos. Infelizmente tem muito nos dias de hoje, nunca deixou de ter. A nossa igreja sempre foi corrompida. Homens e mulheres que se corrompem, que se vendem. Mas nós não podemos parar quando as coisas não estão da forma que desejamos. Aqui, essa mensagem do rei Manassés nos ensina algumas coisas importantes. Sabe o que nós temos que fazer? Não é só quando está dando errado na nossa vida, não, quando está dando certo também. Primeiro ponto é se humilhar diante de Deus. Diante dos seus piores dias, diante das suas piores situações, você tem que se humilhar diante de Deus, reconhecendo que Ele é o seu Deus. Mas os seus melhores dias, nas suas maiores conquistas, você também tem que se humilhar diante do Senhor e falar: do Senhor é o meu Deus, é o meu Deus. Porque o que o inimigo quer é tragar a sua vida, é tragar a sua alma. Seja no momento de dificuldade ou no momento de bonança da sua vida, você pode se perder. Você pode se perder, mas Deus, Ele quer que você possa ter esse posicionamento. Se humilhe diante do Senhor. Reconheça que Ele é o seu Deus. É o que a palavra diz. Ele orou ao Senhor, Deus atendeu as suas orações e ele se humilhou diante de Deus. Se humilhou. Diante do Senhor você precisa se derramar. Diante dele você precisa entregar a sua vida, o seu coração. Rasgar mesmo as suas vestes diante de Deus. Fala: Pai, somente a Ti, somente a Ti. Esse segundo ponto que é justamente isso, reconhecer que Deus é o seu Senhor. Quem tem dominado a sua vida hoje? Nós falamos muito sobre, muitas vezes, finanças. E eu nem gosto de falar muito sobre isso, vocês sabem, né? Vocês sabem. Quando aqui começa a falar sobre oferta e dízimo, passa de 5 minutos, já começa a dar um negócio, já. Tem que ser rápido. Eu acredito que não tem que convencer ninguém aqui a dizimar. Dízimo é um princípio, valor de Deus, a ofertar. Isso é uma entrega espontânea, generosa e adoração. Adoração. Mas quem te domina hoje? Quem é o seu Senhor? É o dinheiro? É o seu trabalho?
É sua faculdade? É sua profissão? É o seu esposo? É sua esposa? São seus filhos? É o seu pai? É sua mãe? Quem é o seu Deus hoje? Quem é o seu Deus? Porque quando a gente fala de coisas que são fáceis de observar, como eu falei para vocês de estereótipos, aqui você fala assim, poxa, olha o que esse rei fazia, e não mais adorava o Senhor no templo, colocou outras estátuas ali, outros ídolos, adorava de uma outra forma, era assim, fácil de identificar. Mas e você? Aonde você tem derramado seu coração? Você pode dizer hoje assim, se humilhar diante de Deus e falar assim, eu reconheço que o Senhor é o meu Deus. Reconheço, o Senhor governa todas as esferas da minha vida hoje. Você pode falar isso diante de Deus, não diante dos homens que você pode mentir, mas diante de Deus. Fala assim, Deus, nada hoje me tira da tua presença. Porque o próximo ponto que o rei Manassés nos ensina é isso. Chega um ponto que você está ali. Você entregou sua vida ao Senhor, você se humilhou diante dEle, agora Ele é o seu Senhor, mas isso não pode ser um momento aqui que você vem no altar, aqui na igreja, que você tem uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses do seu primeiro amor, que todo mundo diz, não pode, não pode, não pode. Sabe o que você tem que fazer? Assim como Ele, reconstruir a sua vida. Não mais agora do seu jeito, não mais agora da forma como você acha melhor, não mais agora através das suas forças, mas como Deus deseja que aconteça. Ele foi e reconstruiu tudo, tirou tudo que não aprovava o Senhor, e reconstruiu um altar de adoração a Deus. Você é uma pessoa hoje que tem um altar de adoração a Deus? Não é físico não, tá gente? Você não precisa ter um altar físico. Seu tempo de adoração a Deus, seu coração hoje é um altar de adoração ao Senhor? Porque se não for, você precisa reconstruir. Você precisa reconstruir. Adorar o Senhor, você foi chamado para ser um adorador. Adorador. Nada pode te parar, nada pode te separar do amor de Deus, nada. Se você for um adorador. Porque o quarto ponto é isso que ele nos ensina, a sermos testemunho de Deus. Porque nessa turbulência que ele viveu, ele falou, agora não importa mais nada que eu pensava, que eu achava que era certo, não importa o que o povo vai pensar de mim agora, é sobre o testemunho que eu quero dar desse Deus que é o meu Senhor, desse Deus que agora governa a minha vida e que eu presto tudo a Ele em oferta e gratidão. Eu ordeno a todo o povo agora, ó, vai ter que servir esse Senhor. Sua vida hoje dá um testemunho de Deus? Dá um testemunho de Deus. Fala assim, nossa, não só com o meu falar, mas com o meu viver. Um testemunho do Senhor, a sua vida hoje. Porque quando lemos lá no início em Romanos, o povo de Israel, né? O povo de Israel. Chamado pelo Senhor, separado pelo Senhor. Um cuidado ali, assim, para que vocês entendam, eu vou desenhar para vocês. Não somente na tábua da lei, mas eu vou entregar várias leis para que vocês possam entender aqui, ó. Não quem eu sou, mas quem vocês são e precisam vivenciar de uma forma que seja agradável aos meus olhos. Entrega diversas leis para eles. Mas já sabendo que eles não conseguiriam cumpri-las assim na totalidade. Não dá, gente, não dá. Quantas leis são para o povo de Israel cumprir? Não são só os 10 mandamentos, mesmo que fosse, não dá. Não tem ninguém aqui dentro dessa igreja que pode chegar e falar assim, ó, eu estou certinho com Deus, os 10 mandamentos. Pastor, você não me conhece. Sou estilo jovem rico. Chego diante do altar agora do Senhor aqui
e fala assim: o que eu preciso para alcançar o reino dos céus? Jesus fala assim, ó, sabe a lei, os mandamentos, segue todas elas que vai dar tudo certo. Fala assim: não, isso eu já faço, está tranquilo. Ah, é? Então vende tudo que você tem e me segue. Não é porque Jesus queria o dinheiro dele, é porque conheceu o coração dele, não tem como, gente. Vamos lá, não matarás. Não matarás. Acredito que a grande maioria aqui ó, nunca matou ninguém, mas já teve o desejo, já. Teve vontade. Você é casado, então, às vezes todo dia você tem essa vontade, né? E Jesus não fala que é o seu pensamento que já te condena? Não roubar. Não roubar. Talvez você nunca roubou. Ou você acha que não roubou. Você quer ver o exemplo mais clássico que tem? É no serviço, no trabalho. Pega um negocinho do serviço, uma folha que seja de sulfite que você não pediu, você já roubou. Não é seu, filho? Esquece. Um xerox que você fez, uma impressão. Eu trabalho aqui, eu mereço. Não, quem falou que você merece? Não é você que paga energia, não é você que paga os funcionários, não é você que paga imposto. Não, sua função é lá. Cuidade é uma coisa específica que te determinaram. Não adulterarás. Pastor, sempre fui fiel na minha vida. Sempre, nem pensamento, você nunca olhou para ninguém, pensou em ninguém. Duvida, numa briga que você teve com a sua esposa, se ela ficou 3 dias sem conversar com você, você já pecou em pensamento. Você fala: por que eu escolhi ela? Eu ter escolhido a Mariazinha. Lembra aí só como que era uma benção? Entenda, em Jesus você é justificado, em Jesus você passa a ter uma nova identidade agora, não mais pecador. Justificado em Jesus. Mas a Bíblia é bem clara e fala assim, ó, todos os dias você vai ter que morrer para si mesmo, todos os dias. É de glória em glória que você vai ver a minha face. De glória em glória. Porque senão, filhão, filhona, você pode começar bem, mas vai terminar mal. Porque não é sobre aquilo que vivemos aqui nessa terra, é aquilo que vamos viver na eternidade com o Senhor, com Ele. Nós temos que ter, sabe, essa consciência daquilo, porque lê Romanos 10 depois inteiro, que fala assim, você tem que entender que é através da palavra que vem a fé, que nós precisamos de pessoas que tenham esse coração, que seja transformado, porque precisa de pessoas para pregar o evangelho. Como que vão ter pessoas que vão ouvir se não tem quem pregue? Mas sabe por quê? Às vezes você tem um coração tão ruim ainda, que você fala: não vou pregar para esse traste aí não. Aí tudo que fez, aí no fim da vida está lá deitado na cama, quase morrendo, eu vou lá falar de Jesus, aí vai ser salvo? Está no mesmo lugar que eu depois? Hein? Se no céu tiver tal pessoa, eu não quero nem ir. Quem nunca falou isso? Levanta a mão. Se tal pessoa for para o céu, melhor não ir. Nós somos assim, gente. Para voltar à essência original é somente através da transformação do Espírito Santo. A Bíblia é bem clara. Depois de serem ressuscitados com Cristo, terão o corpo glorificado. Aí sim, aí seremos santos assim como Ele é. Mas até então, se você não se humilhar, se você não reconhecer que Deus é o seu Senhor, se você não se colocar diante dEle e depois reconstruir um altar de adoração a Ele, ser um testemunho dEle, não vai rolar. Não vai rolar. Você vai se enganar a si mesmo. Não vivemos mais pela lei. Se você crê em Jesus, não é mais pela lei, é pela graça. Aí o que acontece agora? A lei já era, não precisa fazer mais nada? Não. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Então Jesus não aboliu a lei, Ele veio e cumpriu. É nele, é tudo nele. Então agora, por amor a Cristo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai enganar ninguém, você não vai se prostituir, você não vai fazer nada, por amor a Cristo. Porque nele se cumpriu toda a lei, em Jesus se cumpriu tudo. E por amor agora, por amor. Lindo exemplo que o Léo deu aqui. Não é mais pela obrigação, agora é por amor a Cristo. Você abandona as suas práticas pecaminosas, abandona os seus desejos, abandona os seus prazeres carnais por amor a Cristo.
por amor a Cristo, por amor a Ele. Sabe o que é maravilhoso? É o Espírito Santo que está em você que vai te ajudar. Ele é o Consolador, Ele é aquele que te auxilia hoje. Tem dificuldade? Clame a Ele, clame a Ele. Eu duvido, se no momento de sua dificuldade, você se humilhar mesmo diante do Senhor, com o coração nele, e pedir para o Espírito Santo te ajudar, que você vai cair. Você não vai. Porque não é a minha palavra, é o Espírito Santo que vai estar ali e vai te convencer a não fazer isso. Agora imagine, em momentos que nem são tão difíceis, a gente não pede orientação do Espírito Santo, imagina às vezes momentos difíceis que você já está ali desesperado, vivendo pela sua carne, é aí que você vai mesmo, é aí que você vai. Hoje eu estava em casa de boa, né, gente? E mulher gosta, né, de caçar o trem ali para dar umas tretas, né? Cadê a Flávia, não tá aqui? Vou falar. Aí, ela veio lá do fundo, estava lavando roupa lá, aí veio e falou assim, amor, estava ouvindo ali uma pregação e tal, aconteceu assim, assado. E o testemunho era assim, ela falou, quando você tinha 18 anos, né, você desviou da igreja, né? Eu desviei, gente, dos 18, eu fiquei dos 11 aos 18 na Assembleia de Deus, Belém. Desviei com 18 e voltei com 23 anos. Aí com 19 anos, né, pelo menos da história que você me conta, você nas baladas da vida, aí um dia você saiu com uma menina que você mal conhecia, né, e teve relação sexual sem camisinha. Falei, foi. Aí ela falou assim, o que você faria se ela tivesse engravidado? Como você seria com o filho? Você teria cuidado? Você teria dado auxílio para ela? Porque ela ouviu nessa pregação que a mulher teve uma relação só, né? E aí, com a pessoa que não conhecia, aí engravidou, o cara largou mão, enfim, foi essa doideira. Eu falei para ela assim, ó, foi uma das coisas que foi tão mal para mim, porque por mais que eu tivesse afastado do Senhor, gente, quando aconteceu essa situação, eu cheguei em casa e quando o álcool baixou, né, porque, gente, estar em pecado é a pior desgraça do mundo, né? Aí eu falei, o que eu fiz na minha vida? Eu falei, mal conheço essa menina, cara. Mas se ela engravidar, mas se eu pegar uma doença? Aí eu falei, nossa, cara, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais. Sem preservativo eu não faço mais. Não faço. Tanto que eu, assim, quando eu saía, gente, eu nem levava, porque se acontecesse alguma coisa, eu falava, não dá, não vai acontecer. Tipo, nunca mais eu fiquei com ninguém depois daquele dia. Mesmo estando no mundo ali. Mesmo perdido. Aí eu falei, cara, se essa menina não engravidar e tal, graças a Deus não engravidou. Mas podia ter engravidado. Aí você imagina, mal conhece essa pessoa. Você tem um filho, gente, o filho que é assim, uma coisa mais preciosa que a gente tem hoje. Só que, às vezes, você está aqui na igreja, né? Nasceu na igreja, você fala assim, ai, queria tanto conhecer como é lá fora. Não tem nada de bom lá fora, gente, não tem. Não tem nada de bom. E ela veio com essa conversa, falando disso. Eu falei, eu teria acompanhado, com certeza, mas eu sei que seria difícil, porque não ia ter o vínculo. Aí um dia ela podia conhecer alguém, casar com essa pessoa, eu podia começar a me relacionar com uma pessoa, já ia ter a distância do filho. Aí ela falou, mas com que palavra você se definiria? Eu falei, frustrado. Frustrado. Porque eu sempre tive o sonho de ser pai, gente. Aí imagina ser pai de alguém que você não é pai. Não é porque não mora com você não vai conseguir ter o mesmo vínculo. É difícil, mas eu sei, eu sou filho de pais separados. É difícil, perde, mano. Se não for alguém muito presente, perde. Depois volta, tem o vínculo, mas não é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Eu fiquei frustrado, porque eu queria tanto estar próximo, eu queria tanto ali, e não ia conseguir. Imagina, aí depois que começa a se relacionar com alguém, outro homem, ia ser chamado de pai. Bebezinho ainda, se fosse. Novinho. O pecado destrói, o pecado faz com que nós tenhamos assim experiências horríveis. E muitas vezes somos nós que procuramos isso. Porque a gente põe a culpa na igreja. Eu por muito tempo pus a culpa na igreja. Eu fiquei 8 anos dentro da igreja. E nunca fui acompanhado, e nunca fui discipulado, eu também não me envolvia, gente, não me envolvia. Eu era um adolescente, um jovem chato mesmo. Nunca li a Bíblia nesse tempo. Ah, mas meus pais me incentivaram. Mas não, gente, não. Não é o outro que tem culpa, somos nós. Mas
Deus olhou para mim, me alcançou e teve graça, mas teve um dia que eu tive que me humilhar diante dele. Uma situação constrangedora, me humilhar diante do Senhor. De olhar para Deus e falar assim, cara, essa não é a vida que eu gostaria. Imagina só, gente. No monte do Rio de Janeiro, eu fui comprar droga nesse monte. E a polícia nos parou. Ah, mas eram os 2 meninos que tinham ido comprar, não era eu, estava junto. É isso que o pecado faz com a gente. Nos afasta de Deus e faz cada vez mais a gente viver as coisas horríveis desse mundo. Eu lembro muito claramente desse dia, de eu me humilhar diante de Deus ali. Falar assim, Deus, eu não mereço. Foi a primeira vez na vida que eu disse essa palavra diante do Senhor, porque até então eu achava que eu merecia, até então eu achava que eu era injustiçado, até então era porque meus pais eram separados, até então era porque na igreja, ninguém da igreja cuidou de mim, eu sempre fui certinho, até os 18 anos eu fui virgem, e nunca consegui uma namorada, todas as meninas só queriam fazer as coisas erradas, eu sempre era digno, até então. E naquele dia foi a primeira vez que eu falei, Deus, eu não sou digno, não sou merecedor, mas se a tua graça me alcançar, eu quero te conhecer. Eu não conhecia Deus, gente. Não conhecia, não é estar na igreja, não é você ser parte do movimento que vai te fazer conhecer a Deus, é você entregar realmente seu coração a Ele. E Deus me livrou daquilo? Me livrou. E eu cumpri. Eu realmente reconstruí a minha vida, tirei todos os altares que não eram do Senhor, e falei, agora é somente a Cristo. É fácil? Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu lembro até hoje, um grande amigo meu, que eu odiava pastor, né, gente? Como o Léo falou, pastor é tudo ladrão, roubava o meu dinheiro na igreja ainda. Eu odiava pastor, mas eu tinha um grande amigo que era cristão, eu cheguei nele e falei, irmão, tô indo para a igreja agora. Tô indo. E ele, que bênção, mano, vou te levar para um retiro, me levou para um retiro de casais. Ele falou, bora. E eu solteiro, mas foi maravilhoso. Mas assim, eu lembro até hoje que eu sentei com ele nesse retiro e falei para ele assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho muita dificuldade ainda de ficar com as mulheres. Eu saía de segunda a segunda. E eu tenho muita dificuldade de entregar meu dinheiro na igreja. Muita dificuldade. São essas 2 coisas que eu preciso de ajuda. Ele falou, cara, sabe o que você precisa fazer? Orar para o Espírito Santo te ajudar. Eu não vou estar todo o tempo com você, mas o Espírito Santo de Deus está o tempo todo com você. Quando você vê que você vai cair, quando você vê que você vai para outro lugar que não seja Deus, ora ao Espírito Santo, fala, não quero, eu quero você, esteja comigo. E ele não compactua de lugares aonde há impureza, aonde não há a presença do Senhor. Ele não vai, então ele não vai te deixar, irmão. E foi o que eu fiz desde então. Além de buscar, de ler a palavra, de conhecer, foi o que eu fiz. Buscar. Então você precisa entender que em Cristo não é o fim da lei, mas é o cumprimento dela. E aí chegamos na nossa fé. Assim como a palavra diz que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Enfim, o que é a fé? Para que serve a fé? Para onde vai me levar a minha fé? Então, o primeiro ponto, a fé é um dom que provém de Deus. Efésios 2:8 diz isso. É um presente de Deus para você. Então peça mais a Ele, peça mais. Porque presente tem algumas maneiras de você receber. Tem presente que você recebe, você olha, você gosta, aí você abre, né? Aí você, nossa, adorei isso aqui, você usa. Mas tem presente que você olha, abre, a hora que você vê, fala, não gostei. Aí você troca, ou você descarta. E às vezes você faz isso com a sua fé. Você faz isso com a sua fé, você recebe um presente maravilhoso de Deus, você não usa. Você descarta. Você descarta. Sabe porque você está olhando para o outro, como que o outro vive, como que o outro ora, como que o outro prega, como que o outro canta. Olhe para você, Deus tem te entregado esse presente. Nenhum presente sabe sozinho, gente, não abre. É você que vai ter que pegar, que vai ter que abrir, que vai ter que fazer. Porque se alguém abrir para você, se olhar, você pode nem saber o que está lá. Olha, vê que você gosta, experimenta, continue. Para que serve a sua fé? Já estou encerrando, tá, gente? Para que serve a sua fé? Serve para nos justificar, para nos salvar e para nos fazer permanecer no Senhor. No Senhor.
A fé serve para justificar. A sua fé em si mesmo? Não, a sua fé em Cristo Jesus. Somente isso, não a fé que Ele é o seu Senhor e Salvador, que Ele morreu por você e pelos seus pecados. Que o sangue dele te purificou, te sarou todas as suas feridas. Que na cruz foi consumado e agora você sabe que não é mais alguém dominado pelo pecado, mas agora é filho de Deus. Um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, que deixou o Espírito Santo em você. A sua fé é em Jesus, serve para te justificar, para te salvar, para te fazer permanecer. Para onde essa fé vai me levar? Ah, justamente isso, a crer. Sua fé te leva a crer em Jesus. Crer que você tem uma nova identidade, restaurado nele, agora filha de Deus, agora filho de Deus. Que o Espírito Santo possa transbordar o seu coração nessa noite. Que você possa olhar para o Senhor nessa hora, não como Israel que o negou, que não o viu como o seu Senhor e Salvador, como o seu Messias, mas como alguém que é grato, como alguém que entrega o coração a Ele, como alguém que é curado, como alguém que é renovado, como alguém que é ousado, porque a sua fé te leva a isso, a ser amado. A sua fé te leva a ser cheio do poder do Espírito Santo. A tua fé te leva a ser reconciliado com o Pai por meio da obra da cruz. E essa fé precisa ser reabastecida diariamente, todos os dias, para que você não padeça assim como o povo de Israel, para que você não comece bem e termine mal, para que você não seja alguém como Judas Iscariotes, que andou 3 anos com Jesus, lado a lado, comeu com ele, mas o traiu, depois se arrepende, mas assim não volta ao Cordeiro, se rende à morte, porque não é digno, nunca você será digno por si mesmo, mas somente através de Cristo Jesus, somente justificado por Ele e através dEle, reabasteça a sua fé todos os dias, pega o carro mais bonito hoje, carro do ano aí, você fala assim, já até paguei pastor, está quitado, enche o tanque dele, começa a andar, vai andando, vai chegar uma hora que se você não parar para reabastecer, você vai ficar na mão, pode ser o melhor carro, vai acabar o combustível ali, você vai ficar na mão, você precisa parar no posto, você precisa reabastecer, de vez em quando você vai ter que, depende do tempo, a gente passou 3 meses, 6 meses, fazer uma revistoria lá, trocar o óleo, fazer uma manutenção, porque se não tiver esse tempo de renovo, se não tiver essa manutenção no carro, uma hora vai quebrar, e assim é você, assim é o seu coração com Deus, se não tiver o tempo que você para, que você coloca diante do altar do Senhor, que você ora a Ele, clama a Ele, entrega o seu coração, entrega a sua vida todo dia. Se você não renovar a sua fé nele e falar, Deus me entrega mais esse dom, só o Senhor pode trazer essa fé em mim, que faz confiar que o Senhor é Deus, que faz confiar nessa obra expiatória da cruz, que Jesus é o meu Senhor e Salvador, só o Senhor. Você precisa se colocar diante dele, se fortalecer, todos os dias, a sua fé é em Jesus, não em si mesmo, a sua fé não é vazia, a sua fé é num Senhor maravilhoso, não é num Deus morto, é num Deus vivo. O que importa não é como você começou, o que importa não é como você está hoje, o que importa é como você vai terminar, e que seja em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, rendido a Ele. E aqui, para encerrarmos, tem algo maravilhoso que Romanos 10,
versículo 9 diz assim, ó, não basta confessar com a sua boca. Tem que crer no seu coração. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Talvez por muito tempo você só ficou nessa parte A aqui, ó. Preciso confessar Jesus, que ele é meu Senhor e Salvador. Com a minha boca eu falei, mas se no teu coração até hoje não foi testificado isso, se até hoje você não creu com o seu coração que ele é o seu Deus, que ele é o seu Senhor, você não é salvo. Não é salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. No seu coração que você precisa crer para ser justificado através de Cristo. Se coloque em pé no seu lugar. Comece a clamar ao Senhor nessa hora, nessa hora. Eu não sei como começou essa história, não sei como está a sua história hoje, não sei se está boa, não sei se está ruim, mas a minha oração, o meu desejo é que você comece a clamar ao Senhor nessa noite, que você comece a dizer, Pai, eu não sei tudo que passei, eu não sei o porquê, mas eu quero que termine em Cristo, eu quero que termine na eternidade, eu quero que termine com todos olhando para mim e vendo que eu sou a tua imagem e semelhança, Pai. Eu quero o meu nome escrito no livro da vida, Pai. Oh, Espírito Santo, comece a clamar, comece a adorar o Senhor, comece nessa hora a entregar a Ele o seu coração, comece nessa hora a confessar com sua boca, mas crer em seu coração que Ele é o seu Senhor e Salvador.